você, milagre para você, e o que estava enrolado vai ser desenrolado em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Só quem já sentiu Jesus dá glória. Glória a Deus. Vamos estarmos unidos e reunidos. Enquanto você procura Salmos de número 46, quero ser grato a Deus por essa riquíssima oportunidade de estar diante dessa tribuna, através de grandes homens de Deus. Eu agradeço ao amigo pastor Carlos Cruz, a pastora Patrícia, a professora Ricamente, essa família e a todo o corpo ministerial. Deus abençoe ricamente. Somos vizinhos aqui, mas é difícil estarmos aqui à noite. Mas nas tardes da bênção, a gente está aparecendo aqui, pastor. E terça-feira eu tive uma aula de escatologia nas igrejas da Asa. Eu tive aqui na terça-feira à tarde. Foi forte o manto aqui, viu? Jesus estava aqui. Se você puder vir, vem. Olha eu falando já. Jesus é bom. Vamos lá? Salmos de número 46. Jesus é lindo. Os que acharam, diga: eu já encontrei. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e toda a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação Ele tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima todos os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, e também serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, e você senta dando glória. Glória. Não vos trago nada novo, nada diferente ao que você ouve todos os dias. Amém? Olha que interessante. A Bíblia nos fala que Jacó ele faz um acordo com Labão. E dentro desse acordo com Labão, ele disse para Labão: desejo eu casar com Raquel. Labão disse: isso é fácil, você terá que trabalhar por mim 7 anos. E dentro desses 7 anos, você ficará sem salário. E diz a palavra do Senhor que Jacó aceita o acordo. Mas como a cultura é diferente da gente, só poderia ver e beijar a noiva no dia do casamento. Então ele trabalha seus 7 anos, trabalho braçal. E chega naquele dia, a data em que a qual ele seria, aleluia, abençoado. Quando ele vai tirar o véu para beijar a noiva, não é Raquel, é Lia. Ele rasga as suas vestes e aponta o dedo para Labão, dizendo: Labão, o acordo não era Lia, o acordo era Raquel. Aí Labão responde para Jacó: você fugiu da sua casa, mentiu para o seu pai, mentiu para sua mãe, roubou a primogenitura do seu irmão, passou pelo deserto de Beceba, chegou a Padan-Aram, e no deserto de Beceba Deus falou contigo. Aí ele estava sobre aquela grande escada, os anjos subiam e desciam, e Deus te fez uma promessa, e isso não vai ser privado de Deus tratar com os seus feitos que você fez. Então diz a Bíblia que ele disse assim: mas como faço se eu amo Raquel? Trabalhas mais 7 anos. Diz a palavra que é trabalhar 14 anos pelo amor de Raquel. Mas o que nos atrai nessa noite aqui é algo interessante, que é que depois de mais quase 14 anos é que Raquel vai gerar. Enquanto Raquel não gera, diz a Bíblia que Lia dava filho. Primeiro filho Rubem, segundo Issacar, terceiro Zebulon, quarto Simeão, quinto Levi, sexto Diná. Enquanto a madre de Raquel encerrada, Lia dava filho, porque para Deus tudo há um propósito. Então diz a palavra do Senhor também que acontece uma fatalidade dentro da casa de Jacó. A única filha que Jacó tinha com Lia, chamada Diná, ela foi violentada, estuprada pelo príncipe dos Siquemitas. Quando isso acontece, diz a Bíblia que a casa de Jacó divide-se em 2 partes. Primeira parte, Rubem, Issacar e Zebulon diz assim: olha, nós vamos colocar a causa diante de Deus, e há de ser que Deus julgará e resolverá a nossa causa.
Mas só que Simeão e Levi disse assim: não. Deus não estava presente no ato, ele não participou, então nós vamos vingar. Então diz a palavra que Simeão e Levi convida a terra de Siquém, aleluia, junto ali com o seu príncipe. E diz assim: nós temos um banquete, mas antes do banquete nós vamos ter a circuncisão. E você sabe bem que aqui é a casa do pão. No dia maior da dor, aleluia, da circuncisão, o homem não consegue se levantar da cama. É nessa hora que Simeão e Levi entra dentro da terra de Siquém e mata 98% do siquemita. Aí eles voltam batendo no peito, apontando o dedo para Rubem, Issacar e Zebulon, dizendo: olha, foram vocês covardes, mas nós já fomos e está vingado. Mas diz a Bíblia que nessa hora entra Jacó. Aí Jacó se apresenta para os dois filhos, Simeão e Levi, e diz assim: ó, quem é que foi com vocês nessa atitude? Quem participou? Jesus não foi, Deus não foi, eu não fui, meu coração não foi. Quem foi que deu essa liberdade para vocês tomar essa atitude? Você imagina o que você arranjou para a nossa família? Por causa disso, vocês dois até crescerão, mas serão até numerosos, mas serão divididos e espalhados. Vocês serão espalhados e divididos. Quem entrega essa mensagem aos filhos não é anjo, não é Deus, não é pastor, não é profeta, foi o próprio Pai. Então a Bíblia nos fala que a palavra dita sobre a boca que sai de dentro para fora, ela demora um tempo, mas ela conclui. Então o tempo passa, diz a Bíblia que Simeão, aleluia, Rubem e Issacar, aleluia, eles Zebulon, onde eles colocam a mão, prospera. Mas diz a Bíblia que Levi ele não consegue crescer. Então aquela palavra atingiu Levi no alto, no profundo. Então diz a palavra que todos seus irmãos, aonde colocava a mão, ali prosperava. Mas Levi não conseguia, porque atingiu Levi no profundo. Então o tempo vai passando e Levi vai cada vez mais crescendo revoltado, porque a palavra atingiu o coração. Levi era aquele que todo mundo olhava e reprovava: eu não aceito ele, porque o que ele fez uma desgraça no meio da família. Por causa dele, nós teremos que mudar até de cidade, até de local. Por causa dessa atitude, não podemos ficar aqui. Então ficou marcado Levi. Então diz a palavra que Levi não teve oportunidade para crescer. Então, como todos tinham, ele não tinha. Então, quem não trabalha, dá trabalho. Levi cresce revoltado. Mas diz a palavra do Senhor que entra aí Deus em cena. Deus não vê como homem, Deus não olha como homem, Deus não é como homem. Deus olha logo do céu para a terra e diz assim: olha, eu não quero Rubem, não quero Issacar, não quero Simeão, muito menos Zebulon. Eu quero é Levi. E quem escolhe é Deus e pronto. Deus disse: é Levi que eu quero. Deus se apresenta para Levi e diz: Levi, hoje eu te escolho e separo para exercer culto dentro da minha casa. Aí Levi fala, como eu já falei, com certeza alguns já falaram aqui, diz assim: não, o senhor pode escolher o bem. Olha essa casa, Zebulon, até Simeão mesmo. Eu não posso, porque meu coração está triste, eu estou amargurado, entristecido, eu tenho ódio, rancor, amargura, revolta, ressentimento dentro de mim, não dá. Se o senhor quiser escolher um deles, aleluia, será propício. Deus fala: não vim para resolver por você. Eu vou passar uma vassoura como uma varredura dentro de ti, Levi. Levi, eu vou limpar você da ponta do pé ao alto da cabeça. Levi, eu vou colocar o seu nome dentro da história. E não haverá borracha de Satanás do inferno que possa apagar. Levi, eu te separo e te escolho para adorar o meu nome. Quem escolhe é Deus. Diz a palavra, Levi aceita. E Levi atinge ali o chamado do Senhor. E ele começa a exercer culto dentro da casa. Só que Levi atinge a sua maioridade. Atingindo ali a sua maioridade, diz a Bíblia que Levi, ele se casa. E nesse casamento, essa mulher dá 3 filhos para Levi: Gerson, Coate e Merari. Algumas estatísticas dizem que os filhos seguem o mesmo passo do pai, nem todos, mas esses seguiram. Eles começaram a adorar ao Senhor. Cada um tinha uma função dentro da casa do Senhor. Gerson era responsável por Abel, Coutinho, Linha e Pano, tudo fazer dessa parte. A família de Gerson era responsável. Eles chegavam a pé do lado, pediam para os sacerdotes, eles se viemos aqui higienizar o velho Coutinho. Os sacerdotes tiravam o velho Coutinho, entregavam para eles, higienizavam, fazia limpinho, bonitinho, perfumado, entregava para eles, colocavam. Essa era a função da família de Gerson. Já a família de Coate era responsável para desmontar a tenda. Desmontar a tenda, o que significa? Aonde tem adorador, também está ali a presença de Deus. Se você suscita, você entender. Agora são 20 horas e 22 minutos.
o mesmo fuso horário, pastor Carlos Cruz, que é o nosso, esse momento, nas igrejas do planeta, estão sendo pregada a palavra. Dá para você entender isso? Aonde é o fuso horário nosso, a palavra está sendo pregada. Agora olha para mim, aprove Deus olhar para os 4 cantos da terra, mas nós podemos fazer um olhar especial para a cidade de Salvador de Belém hoje, porque se nós adorarmos, vai vir do céu um olhar especial para nós, e não haverá porta que não seja escancarada, não há enfermidade que não seja estancada, não há vida que seja abençoada, porque se Deus olhar com um olhar especial, hoje Ele tem poder para manifestar a glória dele e derramar uma porção especial. Cadê você que veio adorar nessa noite? E a família de Merari era responsável para montar as tendas. Montar a tenda aqui significa, era Deus que dá a medida. Deus dava a medida, e Deus dizia, como vão conjecturar sem pelo texto, sem entender? Deus falava 2,9 metros, se colocasse 2,10 metros, é executado, porque não é do nosso jeito, é do jeito dele. Quem manda é Ele, quem está no controle é Ele, quem comanda tudo é Ele, nós somente obedecemos. Aprove um que Deus escolhe e usa de uma forma tremenda do louvor, da palavra, aí nos músicos, cada um Deus usa do jeito, mas tem que ser tudo da direção dele, senão nada acontece. Então Ele está aqui nessa noite, e a direção está apontada para a cidade de Salvador de Belém. Aprove você adorar, não perca o seu tempo, glorifique e exalte a Ele, porque hoje pode ser a noite em que Deus sacode a sua casa, que Deus sacode a sua família. Pode ser a noite hoje que Ele muda a tua história, porque Ele já está na casa. Deus maravilhoso, aleluia. Então diz a Bíblia que os 3 exerciam função dentro da casa do Senhor. Mas eu vou falar só sobre os coatitas hoje. Dos Coates nasceu Coatita, dos Coatitas nasceu Coré. Coré foi aquele que levantou contra Moisés no deserto e foi engolido 25 mil homens. Se você for estudar, você vai entender que não contava mulheres, crianças e anciãos. Não podemos possuir livro, mas não tem direito, mas vai ficar 25 mil. Mas foi muito mais gente morta. Então diz a palavra do Senhor que os feitos de Coré ficou marcado na história, mas um dos filhos de Coré, chamado Jazir, escapa por vida. Mas só que diz a Bíblia que não teve oportunidade, o presbítero Joel, porque o que Coré fez ficou marcado para o filho. Ele não tinha oportunidade. Ninguém deixava. Se deixar Jazir cantar, ele vai fazer igual o pai. Ele vai levantar, vai fazer a nação e vai dar problema para nós. Então nós vamos matar a Jazir para não deixar ele crescer no anonimato. Então ele não prega, não canta, não sola, não rege, não tem a oportunidade, porque o que o pai fez ficou marcado na história. Então diz a Bíblia que ele cresce também revoltado. Mas diz a palavra do Senhor que até Jazir Deus deu uma oportunidade. A Bíblia nos fala que ele se casa, e nesse casamento a mulher que ele casa gera 3 filhos. Ali nasce naquela geração 3 jovens chamados Assir, Eucana e Abiacibe. Quem eram esses, pastor Carlos Cruz? Neto de Coré e filho de Jazir. Se for pôr na cameta na loja, não serviriam para nada. Ninguém daria uma oportunidade para eles. Eles jamais poderiam se apresentar um dia do que não deixa, é filho de Coré. E Jazir também não tenta marca lá no ninho. Mas só que os 3 colocaram em seu coração dizendo: olha, nós vamos quebrar o pacto dessa geração passada através de nós. Através de nós será mudada a nossa geração. A nossa geração não será mais maldita. Através de nós vamos quebrar toda maldição. E a nossa geração será chamada geração de adoradores. Porque quem muda é você, ninguém pode mudar. Aí diz a Bíblia que os 3 se separaram para ser adoradores na casa do Senhor. Mas só que após o ato havia atrás do tabernáculo. E ali no tabernáculo havia 12 portas. Entre as 12 portas, 11 portas abriam para o lado de dentro do tabernáculo. E a 12ª porta ela ficava fechada. Então era escolhido 12 adoradores, um representando cada tribo. Então 11 adoradores cantavam pelo lado de dentro, o 12º cantava pelo lado de fora. Essa era a função. Então diz a palavra do Senhor que era escolhido homens, preparados e separados, não era de qualquer jeito. Tinha que ser separado para adorar ao Senhor, representando ali cada tribo. Havia várias portas, cada um com o seu nome: porta velha, da ovelha, do gado, do juiz. Havia ali a porta oriental, porta do fundo, do peixe, das águas, cavalo, montudo, do vale. Havia várias portas. Entre as 12
portas. Havia uma porta chamada Porta Dourada. Ela ficava fechada. Os adoradores escolhidos para cantar nela cantavam pelo lado de fora, Joel. Eles não podiam cantar pelo lado de dentro. Então os que cantavam pelo lado de dentro, todo mundo viu o louvor, ouvia a voz, que voz linda, que coisa maravilhosa. A unção descia, era maravilhoso. Mas o que cantava pelo lado de fora, ninguém ouvia a voz dele. Cantava somente para Deus. Não parecia nos outdoors, não estava nos cartazes, não destacava, só cantava para Deus. Uma estatística dizia que cantava duas, no máximo a terceira vez desistiam, porque não tinha aplausos, não tinha retorno. Mas diz a palavra do Senhor que chegou o dia da escada. Então cada homem eram separados sobre as suas tribos. Vamos lá: Micaia, Geduntum, Namã, Enã, Edan, Azab, Josabias, vários homens separados para adorar. Cada um catava ali as suas portas. Mas diz a palavra do Senhor que todos catavam as suas escalas. Vamos conjecturar sem ferir, só para você entender aqui. Aleluia, Micaia, cata a porta velha, Geduntum, a porta velha. Catavam ali as 11 portas. Aí sobrou a 12ª porta. O responsável disse: estão todos escalados para adorar. E dizendo assim: está faltando a porta dourada. Há mais algum adorador para representar essa porta? Ele diz assim: tem 3 aí. Qual o nome deles? Assir, Eucana e Abiacife. Quem são eles? Representantes da tribo de Levi. Conta para mim a história deles. São netos de Coré e filho de Jazir. Então manda cantar lá, porque não pode cantar direito. Por ser neto de Coré e filho de Jazir, eles têm que cantar na porta dourada. Os 3 abaixam a cabeça e vão indo com destino à porta dourada. Aí o responsável grita assim: preste atenção, quem canta na porta dourada não pode cantar louvor de ninguém. Tem que haver o seu próprio repertório. Meu Deus. Chamado aperta. Neto de Coré, filho de Jazir, adorador, cantando na porta dourada e tendo o seu próprio repertório. Com medo, muitos já desistiam. Mas os 3 disseram: fizemos um voto que nós vamos marcar a história e a nossa família será marcada. Nunca mais seremos chamados de malditos. Nós seremos chamados de adoradores na casa do Senhor. Hoje eu prego sobre os filhos de Coré. Querendo ou não, estão na história. Não tem como arrancar daqui. Eram para ser desgraça, eram para ser malditos, eram para ser rejeitados. Mas eles colocaram o coração dizendo: não, nós vamos mudar isso aí. Chega, chega. Nós vamos fazer a diferença. Nós vamos ser adoradores e seremos marcados dentro da história. Então diz a Bíblia que os 3 vão para a porta adorada adorar. Quando estão chegando na porta para preparar o louvor, as estatísticas diziam que não aguentavam, ia parar daqui a pouco. Aí alguém dizendo: coitado deles, daqui a pouco para. Mas quando os 3 chegam, eles começam a preparar os seus louvores. Salmos de número 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 84, 85, 87, 88. Enquanto ninguém dava nada, estavam colocando eles o nome dentro da história. Aleluia, oh, glória, aleluia. Estava assim: não, acabou, chega de maldição, é tempo de cantar o hino da vitória. A nossa família será marcada como família de adoradores. Hoje, nessa noite, na nossa servição, nós temos que ser adoradores da casa do Senhor. Levanta a mão do céu, aleluia, deixa Deus usar. Deus te chamou para adorar. Glória a Deus, aleluia. Deus que é, todo mundo dizendo: vai desistir. Ele chega no primeiro dia, Salmos número 42. Vamos ver o que eles cantaram. Cantaram assim, no Salmos 42: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está o Senhor teu Deus? Quando eu lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois havia ido com a multidão com voz de júbilo, voz de adoradores, voz de festejado. Aí nós paramos no 5, está dizendo assim: ó, porque está abatida a minha alma. Sabe por que eles cantaram isso? Que eles queriam cantar dentro do tabernáculo, pessoal, da porta dourada. Não é onde você quer, onde Deus manda. Se estiver onde você quer, você pode até crescer um pouco, mas não floca. Mas quando você está onde Deus mandou, não pode vir vento, tempestade. Deus se sustenta. Chegou no primeiro dia, lembra que eles cantaram. No segundo dia, o louvor cantava das 6 da manhã até as 18. Quando o sol se põe, não pode louvar. Aí chegou outro dia para cantar o Salmos 43, quando estão preparando o louvor, o responsável chega dizendo assim: ei,
para vocês. Vocês vão cantar no palácio. O que acontece no palácio? É que Josafá está no campo de batalha, mas Josafá está de joelho, de jejum, consagração, e milhares de soldados estão preparando para ir para a batalha. E nós, o que fazemos? Vocês são os adoradores, vão na linha de frente. Quem entende menos, já entende. Então estão indo para o caminho do Marte. Aí um falou assim, mas estão levando nós para a morte. Aí um dos dois responde, não fala isso, que é o mesmo Deus está levando e vai trazer de volta. Foram para o louvor quando chegou Josafá, de joelho prostrado. E os três vão preparar o louvor. Quando chega para a adoração, começa a se preparar. Eles cantaram, vamos ver o que eles cantaram, irmão? Salmos de número 44, segura aí, glória. Eles cantaram assim, ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos que nossos pais têm contado os feitos que realizaste nos seus dias no tempo da antiguidade. 2. Como expelisse a nação da tua mão, aos nossos pais plantaste. Como afligiste aos povos, aos nossos pais aragaste. Sabe o que eles estão cantando aqui? Estão dizendo, eu nunca vi falar que o Senhor perdeu uma peleja. Eu nunca vi falar que o Senhor perdeu uma guerra. Então nessa noite, nesse dia, enquanto nós adoramos, o Senhor fecha a sepultura. Não sai a flecha de Judá para atingir os assírios, e nem flecha dos assírios para atingir Judá. Enquanto nós adoramos, fecha a sepultura. No lugar de morte, paga a vida. Porque aonde tem adorador, tem vitória, tem conquista, tem libertação, tem transformação. A mudança, a alegria, a renovo, a cura, a manifestação da glória dele. Eles cantaram e adoraram. E Deus levanta o profeta que aponta o dedo para Josafá, dizendo, assim diz o Deus Ete, não. Assim diz o pastor Carlos, não. Disseram assim, assim diz o Senhor, nessa peleja não tereis que pelejar. Parais de ficar prostrado e vede o livramento que vem da parte do Senhor. Porque aonde tem adorador, tem resposta de Deus. Então não perca o seu tempo hoje. Abre a tua boca e adora. Mas adora com vontade. Porque hoje é noite de resposta para a sua vida. Eles cantaram, o sol se pôs, voltaram para a sua casa. E quando chega de manhã, estão preparando o louvor. Aí lá vem o responsável do louvor. Olha, eu convido vocês. Onde é o convite? Vocês saíram do Judá e vão cantar no Egito. O que acontece no Egito? Casamento de Salomão com a filha de Faraó. Mas nós, olha, não, nós vamos, espera aí, antes de ir, 3 respostas eu preciso das 3 perguntas que eu vou entregar para vocês. Estão prontos? Então, primeira pergunta, sabendo o vosso que o Egito é pagão, e se vocês for adorar e não receber o louvor, vocês podem voltar para ajudar. Tem coragem? Tem, mas voltarão, poderão ser assim, cabeça de um lado e corpo do outro. Vocês têm coragem? Os 3 disseram, uma voz só, assina. Porque quem tem chamado de Deus não manda assustar com ele. Segunda pergunta, segunda resposta. Sabendo o vosso que o Egito é pagão, e se ele não aceitar o louvor de vocês, vocês sabem que vocês podem voltar vivo ou morto. Mas também, e quando vocês começarem a adorar, sendo o Egito pagão, quando a glória se manifesta e Deus descer na casa, preste atenção, aonde tem presença de Deus, demônio fica de pé. Então pode manifestar todo tipo de manifestação demoníaca. Então se você está numa sessão de luz no meio da treva, não pode sair enquanto não tiver nenhum demônio de pé, porque onde você chegar adorando tem que cair. Então ele disse assim, então tá bom, então vamos lá, você pode ficar um dia, um ano, 10 anos, nunca mais voltar para ajudar. Aos 3 com uma voz só grita meio dizendo, então assina. Terceira pergunta. O responsável aponta o dedo para vocês dizendo, beija a família, abraça os filhos, espere os amigos, que nessa vocês não voltam. Aí os 3 respondem, o mesmo Deus que está levando, ele vai trazer de volta. A Bíblia nos fala que eles foram no casamento de Salomão. Quem foi Salomão? Um homem inexplicável. Um homem que disse para Deus assim, eu quero a tua graça, eu quero conhecimento. Que não adianta ser rei, ter trono e não ter presença. Governar sem o Senhor não quero. Porque todo mundo conta a história do meu pai. Tem até musiquinha para ele. Enquanto Saul matou 1000, meu pai matou 10 milhares. O que adianta ser filho de Davi e não estar dentro da história? Eu quero estar dentro da história, mas com a presença. E ele grita para Deus dizendo assim, ou o Senhor senta comigo no trono, ou não adianta ser rei. E ele disse assim, eu vou apresentar sacrifício, porque eu desejo a sua presença. Porque eu até agora só estou ouvindo falar,
mas eu desejo conhecê-lo. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que ele convida os fazendeiros se apresentam e dizem: gado de 0 a 1 ano não tem mais de 1000. Gado de 1 ano a 2 anos tem mais de 20.000. Começa a matar boi. Eu só vou parar quando Deus descer aqui. Ó a convicção. E a Bíblia nos fala que 18 a 23 boi por dia é exterminado. Quando está chegando mulher com boi, Deus se apresenta e diz para ele: e aí, Salomão, o que você quer? Ele diz assim: primeiro, eu só ouvi a palavra, eu já te conheço. Segundo, eu quero sabedoria para poder entrar e sair e resolver a situação que ninguém pode. Você não quer ouro e prata? Não precisa. A sua presença, sendo fiel ao Senhor, vai chegar. E aqui nos fala que ele recebe a presença do Senhor. Recebe a autoridade. Você sabe da história que veio 2 mulheres com uma morta ao vivo, uma criança com uma morta ao vivo. O que me chamou a atenção foi como Salomão resolveu. Ele cata a espada, coloca a mão esquerda com a mão direita com a espada de 2 cortes. Ele fala assim: vou rachar a criança, joga a mão esquerda para cá, direita para cá, uma banda para lá e está resolvido. Quando ele põe a espada para rachar, uma das mães grita: não faça isso, porque se o senhor quiser, você pode deixar de cuidar. Aí Salomão está resolvido. Não está resolvido isso. Sabe por quê? Porque Salomão entendeu que no filho a mãe jamais deixa tocar. Eu vejo aqui as crianças, vou lá para dentro, eu acho, mas estava aqui no começo, os jacos ficam só na dele, nem mexe. Então ele vai avisar a mãe, fala assim: não pode, porque a mãe, aí pode ser a mais doce da igreja, ela vira uma onça. Se tocar no filho, acabou. Nossa, a irmã é doce, toca no filho. Ela vira uma onça, a mãe não aceita. Assim Salomão entendeu. Se a mãe retrucou, disse assim: então era ruim, porque a outra não falou nada. Então está resolvido o caso, pega seu filho vivo. É esse Salomão. Rainha de Sabá, fabricante de joia preciosa, mandou notícia espalhar para chegar até Salomão, dizendo: nós vamos chegar aí com joia preciosa e vamos humilhar Salomão para ele saber que aqui nós somos poderosos. E Salomão: deixa ela vir, deixa ela chegar, ela vai saber que é um Deus aqui. Então diz a Bíblia que a rainha de Sabá chega. Quando ela chega ao pé do árvore, eles lá cai. Aí os servos dela mesmo próprio levantam, põe de pé. Aí Salomão aponta o dedo para ela, dizendo assim: por que caísse, rainha de Sabá? Ela aponta o dedo para Salomão, dizendo: eu nunca imaginei que seria assim. Me falaram uma coisa, mas eu vejo outra. Salomão, que glória gostosa é essa? Que presença maravilhosa é essa? Salomão, sinto uma graça gostosa aqui nesse lugar. Aí Salomão grita para ela, dizendo assim: ó, ei, aleluia, isso é a presença de Deus. Não adianta ter trono e ser rei sem presença. Aí leva, aleluia, essa presença para a Etiópia. Ele tem poder para mudar a situação do seu país, porque aonde tem presença, ele faz milagre. Não diz a Bíblia que eles adoraram ao Senhor no casamento de Salomão. Deus manifestou a glória e voltaram de novo para ajudar. E no outro dia estão eles na escala. Enquanto estão preparando a escala para adorar, diz a Bíblia que aparece um homem chamado Rabsaque. Ele entrega uma carta para Ezequias, e nessa carta Ezequias recebe a carta, e a carta estava dizendo: nós vamos sitiar a cidade vizinha, e a última será Laquis. Depois que nós sairmos por Laquis, aqui não vai sobrar nem pó, cinza, vai acabar com tudo. Aproveitem, despojem vocês, fiquem à vontade, porque quando nós voltarmos, Judá será tirado do mapa. Então diz a Bíblia que ele entrega a carta e vira as costas. Olha para mim para você entender. Mas somente Assir, Eucana e Agacite viram. Os 11 que adoravam dentro do tabernáculo viram, porque a porta era trancada. Só os 3 adoravam pelo lado de fora. Aí o outro disse assim: você viu que eu vi, mas não é com nós a coisa que isso. Ele entra para dentro, recebe a carta, fecha a porta e os 3 continuam adorando. Passa um dia, não sabe quantos dias foi passado, mas diz a Bíblia que vem, aleluia, as trompetas começam a soar. Significa que os inimigos estão sitiando Judá. A Bíblia nos fala que havia ali 185 mil soldados sitiando Judá. E diz a palavra do Senhor que as flechas estavam apontadas para Judá. Mas diz a Bíblia que Ezequias, vendo aquilo, com a tranca ele fecha e guarda os 11 adoradores que estavam dentro do tabernáculo. Mas Assir, Eucana e Agacite ficaram expostos, como dizendo assim: não tem mais saída para nós. Imagina, Joel, dizendo assim: agora nós vamos adorar hoje, pode ser a nossa última adoração, não sei se teremos a oportunidade, porque as flechas estão apontadas para nós. Aí um olha para o outro e diz assim: pode ser hoje a última adoração da nossa vida. Aí um diz para o outro assim: qual é o louvor propício para a ocasião? Não é quando você é chamado para cantar, vai cantar.
tal, se é não. Ele vai falar com Deus, qual que é? Não é assim, Joel? Deus, qual que é aqui? Está pronto esse aqui? Deus fala, é esse. Aí o Joel vem e canta. Então a Bíblia fala que os três se reúnem assim, nós vamos cantar um louvor que vai marcar a história, que nós seremos marcados. Se for vivo, nós marcaremos. Se for para morrer, também seremos marcados. Qual é o louvor propício para a ocasião? Eles disseram, Salmos de número 46. Olha só, os três dão as mãos e começam a olhar para as flechas. Eu estou imaginando como eles cantaram, apontando os dedos para as flechas, dizendo assim, ó, com voz de autoridade: Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E apontava o dedo para as flechas. Ele é socorro bem presente na angústia. Estava cantando ali com uma convicção, dizendo: se Ele quiser livrar, Ele livra. Se Ele quiser, daqui a pouco estaremos com Ele. Os braços dele já estão abertos. Seja feita a vontade do efetuar dele. Se Ele quiser viver. E eles continuam. Pelo que nós não temos medo. Nós não temos medo da flecha. Porque aqui ele continua cantando. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas surgem e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Entre os três, Deus levanta, com certeza pela lógica, que dizendo assim: tem visão para nós aqui, porque isso aqui é uma visão. Um dos três, não sabe quem é, mas esse é eu. E ele começa assim, ó: ao rio, cujo as correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. E ele continua dizendo: tem uma coisa, e Deus está no meio dela, para vocês saberem, não será abalada. Deus a ajudará ao romper do amanhã. O que eles estavam dizendo? Ninguém vai morrer hoje. Deus está fechando a sepultura. Porque se adorar, Deus fecha a sepultura. E a Bíblia sabe que eles continuam cantando assim. Quando eles veem que o livramento chegou, porque depois da adoração Deus já respondeu, eles continuam cantando. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e toda a terra ela se derreteu. Os três se rendem com a boca no pó e começam a cantar assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. E ele diz assim: isso não pode passar impune. Todo mundo vai ter que saber. Convida todo mundo, porque vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação Ele tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima, queima, queima todos os carros no fogo. Deus aponta o dedo para a terra, dizendo: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Olha que interessante. Tudo começou por alguém que ninguém dava nada. Sem ser hipócrita, nenhum de nós escolheríamos Levi. Rubem, Issacar, Zebulon, até Simeão, mas Levi não. Mas quem escolhe é Deus. Deus apontou o dedo: é Levi que eu quero. A história de Levi foi marcada. E um ponto da geração de Levi eu prego hoje, que é da geração de Coré. Então esse Deus é um Deus que tem poder para que as nossas gerações passadas não impeça a nossa geração moderna de prosperar. Isaías 43, 19 diz assim: não lembreis as coisas passadas, já passou, e nem considereis as antigas, porventura não direi eu. Ele continua dizendo: eis que eu abrirei caminho no deserto e rio sobre o rio. Vem comigo, o deserto não tem caminho, mas ele escancara. O erro não é lugar, não brota água, só eu faço jorrar água. Então o segredo está na adoração. Então diz a Bíblia que Deus levanta, marca a história, e dentro da geração, para ter só sobre Coré nessa noite. Então esse Deus
Ele é poderoso para mudar a história, para fazer milagre. Aleluia. Eram para ser 3 jovens marcados, aleluia, com depressão. Se fosse o mundo de hoje, no meio da prostituição, das drogas, das bebidas. Mas vocês disseram: não, não, não. Então eu e você tivemos uma oportunidade. Eu creio que nem todos 100% aqui veio do berço evangélico. Eu não. Eu 25 anos estou na igreja, 25 anos foi do mundo, 50 anos. Ai, Deus me deu a metade da minha vida para adorar Ele, metade eu joguei fora. Mas graças a Deus que a metade eu estou na presença dele, está me colocando de pé. Então é esse Deus que está dizendo: olha, as gerações que passou, esquece. Eu quero na sua geração, porque na sua geração eu vou marcar vidas, eu vou transformar, eu vou restaurar, eu vou salvar, eu vou mudar, aleluia, muitas vidas através da sua geração. Esse Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre. Amém? Vamos se pôr de pé? O senhor permite, pastor, fazer uma oração para esse povo maravilhoso aqui? Aleluia, glória. Jesus é lindo. No dia 24 de outubro, Jesus fechou a sepultura para mim, irmão, dentro do hospital, com o aparelho ligado. O médico disse para a dona Deusita: baixinha, baixinha é ruim, baiano pior ainda, cheio de Deus aí. O médico disse: vou desligar o aparelho, porque não podemos fazer mais nada. Está vindo uma saúde de Boituva para pegar esses aparelhos e levar para lá. E a minha mãe baixinha disse assim: quem foi que deu esse diagnóstico? O médico disse: eu. E ela falou bem alto para ele assim: a última palavra de Deus. Ousada. Ela disse assim: eu dou 72 horas, 24 horas para ele sair do aparelho, 48 horas para ele sair desse lugar, 72 horas para estar em casa comendo a minha comida. E comida de barulho da boca. E eu estava lá por 72 horas. É esse Deus que faz promessa e cumpre. Se você não teve encontro com Jesus ainda, eu quero te conhecer. Se você ainda não tiver encontro com Cristo, está dizendo: chega, não quero ver mais isso. Eu quero marcar a minha geração com glória. Eu quero ser diferença na minha geração. Tem alguém que ainda não tiver encontro com Cristo aqui e deseja aceitá-lo hoje? Tem alguém? Tem? É campo de batalha agora, irmão. Aleluia, glória. Tem alguém que está parado no meio da caminhada e deseja reconciliar com Cristo hoje, para marcar a sua vida e a sua geração ser impactada com a glória do Senhor, e Deus entrar com milagre lá naquele lugar? Tem alguém hoje que deseja reconciliar com Cristo? Levanta a tua mão, alguém te busca. Se você tiver tudo que você quiser, eu vou pegar você aí. Tem alguém que deseja reconciliar com Cristo? Quero que todos sejam. Vem, não, vem. Tem alguém? Vai, pastor. Dá para você fazer a barulha? Dá para você fazer a barulha, não? Ei, sinto Deus aqui, você. Segredo é palavra. Nós não precisamos de nada mais. Aqui você tem palavra, sabe? O segredo para resgatar a alma é a palavra. E mandar na mão, alegre, glória a Deus essa noite. O mesmo que Deus está fazendo aqui, vai fazer na sua família. Deus pode resgatar a sua mãe que chegou aqui, Cristo, meu filho velho, que eu não sei onde ele está. E quando você está aqui, Deus está trabalhando lá. Ele pode chegar e falar no pé do seu ouvido, dizendo: eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. Ele tem poder para salvar. Ainda alguém não me nossa essa Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, você pode dar glória a Deus para Jesus? A alegria do céu quando o pecador se arrepende. E esse moço, nós já orávamos por ele há dias. Eu oro por você, sabia disso? Quando eu vi você lá na porta, eu fui a te cumprimentar. O Senhor falou: é hoje.
Eu trouxe ele para desfazer os embaraços. E todo o prejuízo do inferno cai por terra hoje, porque Deus tem algo grande na tua vida. A igreja pode estender as mãos aqui, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aqui está o teu filho que nesta noite, Senhor, ó Deus, diante do teu altar, diante de tantas testemunhas, ele vem aqui fazer esta aliança de reconciliação. E aqui, Senhor, caia por terra hoje toda obra do inferno, todo embaraço do diabo seja posto por terra. Deus abençoe o teu filho, dá a ele, Pai amado, Deus querido, força para caminhar, continuar na tua presença. Senhor, nós oramos e abençoamos ele em nome de Jesus. Está vendo aí, Márcio, porque tem luta? Dá um abraço para o teu filho e a igreja da glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, como diz o pastor Nilton, boa foi essa palavra. Deus abençoe nosso irmão pela disponibilidade de deixar Deus te usar. Amém? Deus continue te abençoando. Continue adorando. Pela porta de fora ou pela porta de dentro. Mas seja adorador, que Deus com certeza irá te abençoar. Quando ele falou da porta de dentro e da porta de fora, só para os irmãos entenderem que um coral de 38 mil homens para cantar, era 4.000 pessoas que eram obreiros naquele tempo. E o Deus Todo-Poderoso aponta para 1, 2, 3, e no meio de centenas de milhares, Deus olha para aquele que tem um coração voluntário. Não importa se o teu irmão da direita está reclamando, o outro está frio, você não pode parar. O que Deus deu para você fazer, faça. Continue fazendo, porque vai chegar uma hora que a recompensa do céu chega para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, amanhã, segunda-feira, temos